PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que acabou de indicar um ministro para o governo Lula, o André Fufuca, para o ministro dos Esportes, fez uma grande reunião para definir os seus princípios. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o senador e presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, a quem eu dou meu boa tarde. Senador, muito bem-vindo ao 360. Senador, eu queria que o senhor explicasse um pouco para nós qual foi a finalidade dessa agenda de princípios. O PP entrou no governo, mas quer se manter de alguma forma com alguns princípios, é isso? Ou o PP não está no governo? Eu lhe garanto que o PP não está no governo. Nós temos que respeitar a decisão de um deputado que resolveu assumir o ministério, um deputado que eu quero muito bem, muito respeitado dentro da nossa legenda, mas foi uma decisão pessoal. Nós, como partido, nos mantemos em total oposição a este governo. É um governo que nós não estivemos com eles nas eleições, não temos sinergia, não temos identificação. E a grande maioria dos nossos prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, não querem ter nenhuma participação com o atual governo. E nós viemos há muito tempo defendendo que não precisa, para se votar matérias, voltar aquele passado do toma lá da cá, de entregar os ministérios porteiras fechadas. Isso não deu certo no passado e tem tudo para não dar certo agora. Nós temos que fazer como nós votamos no primeiro semestre, diversas matérias de interesse do próprio governo, sem tomar lá da cá. Eu acho que é a melhor forma. Agora, desde que essas matérias tenham sinergia, nós definimos em uma votação secreta e por unanimidade, todos os presentes votaram favoravelmente essas 11 que eu chamo de cláusulas pétreas do nosso partido, que não adianta ter cargos ou emendas, que nós não iremos votar determinadas matérias que não têm sinergia com as nossas bandeiras, com o partido e principalmente com o nosso eleitorado. Pode dar alguns exemplos, senador? Que matérias? Vou dar um exemplo. Você acabou de falar aí a volta do imposto sindical. Isso, em hipótese nenhuma, nenhum deputado dos progressistas irão votar. Descriminalizar drogas no nosso país, aborto, aumentar a carga tributária no nosso país. Isso, em hipótese nenhuma, o governo irá contar com a votação de nenhum parlamentar dos progressistas. Senador Jussara Soares conosco nessa entrevista. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, senador. Eu tenho uma questão para o senhor. Em relação ao ministro Fufuca agora, qual é a situação dele atualmente no partido? Porque ao ingressar no governo, existe, obviamente, a expectativa do governo de que o PP entregue pelo menos parte desses votos. E queria que o senhor explicasse, qual é a situação atual do ministro Fufuca dentro do partido e como o senhor, como o partido, vai avaliar eventuais traições, dessa agenda que foi aprovada ontem pelo Progressistas. Olha, volto a dizer, o deputado Fufuca é um deputado que eu quero muito bem, um dos deputados mais próximos que eu tenho, muito querido, quase um familiar meu, mas eu dei minha opinião, ele mesmo já externou que ele não deveria ter aceitado esse ministério. Eu volto a dizer, se for matérias que tenham identificação que nós queremos, nós não temos dificuldade nenhuma de votar favorável a matérias que sejam bom para o país. Nós fazemos oposição ao governo, não ao Brasil. E achamos que não podemos esperar 3 anos para trocar o presidente da República para que a gente tenha que aprovar alguma matéria que seja interessante para o país. O que eu sou contra é esse toma lá da cá, de trocar cargos por votos. Como você está dizendo, Fufuca assumiu o ministério, tem que entregar os votos. Isso não. Se não for matéria que não tem identificação com nossas bandeiras, com o que nós pensamos, principalmente o que pensa o nosso eleitorado, nós não temos que votar essas matérias. E principalmente se estiver nessas 11 matérias, que é 11 pautas, que nós aprovamos ontem por unanimidade e uma votação secreta. Poderia dizer até, foi o Ciro que forçou que essas matérias fossem aprovadas. Não, nós colocamos para que fosse votado secretamente e todos os deputados aprovaram e eu tenho certeza que todos, ao fazerem isso, estão comprometidos com essas pautas que são muito importantes para a história dos progressistas.
Senador, o senhor disse que o PP não está no governo, que o senhor é contra a troca de votos por cargos, mas o seu partido vai assumir também uma vice-presidência na Caixa Econômica Federal, não vai? Olha, eu não participei dessas negociações, eu sempre fui contra a participação de partidos políticos nas estatais. Isso deu muito errado no passado, causou um prejuízo gigantesco ao país. Nós conseguimos, no governo anterior do presidente Bolsonaro, blindar as nossas estatais, por isso que elas voltaram a dar lucro, e um grande lucro, para o próprio governo. E eu não posso falar, eu acho que os partidos políticos não deveriam indicar dirigentes estatais. Eu sou contra isso, então não posso... Mas é Arthur Lira que está fazendo essas indicações, senador. Mas aí tem que Câmara do seu partido. Aí tem que se perguntar ao presidente Arthur Lira. O papel do presidente Arthur Lira transcende as fronteiras dos progressistas. Ele não é presidente da Câmara dos progressistas. Então, é ele que tem que responder por essas indicações. Senador, Yuri Pita conosco. Oi, obrigado, Raquel. Boa tarde, senador. Seguindo nessa toada da agenda aprovada ontem, como o senhor disse, por unanimidade, por todos os presentes na reunião do partido, mas há algumas votações que importam para o governo, principalmente para conseguir fechar as contas. E isso envolve aumento de receita, questão das offshores, fundos exclusivos, etc. O fato da agenda central do Progressistas dizer que é taxativamente contra aumento de carga tributária, isso pode significar uma resistência das bancadas do partido, tanto na Câmara quanto no Senado, para a aprovação dessas propostas que são fundamentais para o ministro Fernando Haddad conseguir zerar o déficit? Olha, com certeza, nós não iremos votar matérias que nos remetam a aumento de carga tributária, principalmente de um governo que só pensa em gastar. Um governo que você, Yuri, que tem acompanhado desde o início, não tem uma ação, uma proposta para cortar custos, para diminuir o custo da máquina pública, para acabar os desperdícios. Não, só se pensa em aumentar despesa, criar ministérios, criar cargos para a companheirada e querendo assaltar depois com isso o bolso do contribuinte. Nós não iremos permitir isso em hipótese nenhuma. Senador Clarice Oliveira também quer fazer pergunta para o senhor. Bom ter o senhor aqui. Senador, eu queria insistir um pouquinho no que a Raquel estava levantando agora há pouquinho. O senhor diz que o PP é oposição ao governo, não é que o senhor diz que ele é independente, o senhor diz que ele é oposição. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma declaração para a Folha de São Paulo dizendo o exato oposto. Disse que o PP é base do governo Lula. Não é que ele é independente e aprova algumas propostas. Ele disse que é base, se comprometeu ali com entre 340 e 350 votos, sempre com a ponderação de que em algumas pautas que são muito caras ao PP e que tem uma divergência ideológica muito forte, não haveria endosso de todos os parlamentares. Isso sempre foi parte dessa negociação. Mas nas agendas que sejam de teor mais nacional, digamos assim, e de interesse do governo e de todos, aí sim haveria adesão. A pergunta que eu faço é o seguinte, Arthur Lira diz, a gente é base, ele diz falar em nome do PP, não como presidente da Câmara. Ele promete uma quantidade expressiva de votos e o senhor diz que não. Então o senhor está dizendo que Arthur Lira está mentindo. Não estou dizendo que ela está mentindo, mas estou dizendo que quem fala pelo progressista sou eu. Eu sou o presidente do partido. Assim como o Arthur é presidente da Câmara dos Deputados, ele fala pela Câmara dos Deputados. Mas presidente dos progressistas, quem tem respaldo para falar em nome não só da bancada da Câmara Federal, mas da bancada do Senado, dos prefeitos, vereadores e principalmente dos militantes, é o presidente nacional do partido. E até o final do meu mandato eu posso lhe garantir. Eu ainda tenho mais 3 anos de mandato. Os progressistas não serão base desse atual governo. Mas aí o que ele diz, então, para o presidente Lula não vale. Esses votos que ele está prometendo, ele não consegue entregar porque quem manda no PP é o senhor. Não, eu não mando. Eu tenho uma liderança forte, tanto que conseguimos aprovar essa agenda ontem por unanimidade. Eu espero que eu acho que o Arthur quer mesmo é tirar a carga de ter que aprovar ele, como tem feito ultimamente, pela sua liderança, usando seu capital político para poder aprovar pautas que às vezes a Câmara não quer aprovar. Ele quer tirar essa obrigação de cima das suas costas. Eu acho que ele está correto, eu acho que ele tem que voltar a ter um papel de isenção, de independência, que eu acho que é melhor para a Câmara dos Deputados. Senador, para a gente fechar a nossa conversa, 2026, se os candidatos forem Luiz Inácio Lula da Silva, Tarcísio de Freitas, com quem vai o PP?
Isso aí não tem nem dúvida. Tarcísio, desde criancinha. Nós estaremos contra o presidente Lula, se ele, ou ele sendo candidato à reeleição, ou ele com outro candidato. Nós iremos buscar um nome, acho que o nome hoje que está em primeiro lugar nessa fila é o do governador Tarcísio. Para isso, para que nós estejamos com o Tarcísio, só basta uma coisa, que o presidente Bolsonaro apoie a sua candidatura. Conversamos com o senador e presidente nacional do Partido Progressista, Ciro Nogueira. Senador, agradeço demais a sua presença aqui no CNN 360, sempre muito bem-vindo. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Obrigada, senadora. A gente que agradece.